Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você esteja participando deste vídeo, assistindo este vídeo nesse instante. Nós estamos iniciando aqui uma série de reflexões e aulas sobre a matéria e o curso A Bíblia. Aprenda basicamente tudo sobre a Bíblia. É o volume 1 de 77 matérias que lhe dará uma formação completa. Neste site que está aí embaixo, você pode matricular-se na FATEMIPAC e fazer de forma bem objetiva, prática, pelo seu telefone, pelo seu celular, você poderá fazer um curso completo de teologia, desde o básico, o médio, o bacharel em teologia eclesiástica ou seminarística e uma especialização inédita no Brasil, que é a especialização em teologia clínica, podendo depois associar-se à Associação dos Teólogos Clínicos do Brasil. Portanto, vamos para a primeira parte. A aula de hoje, ela vai ter algumas coisas interessantes. Antes, porém, eu gostaria de trazer para você algumas dicas para o seu aproveitamento em todas as matérias, em todo o curso e em toda esta formação, ao ponto de chegar a ser um teólogo clínico. Primeira coisa, quando você for estudar, assim que baixar o e-book, deve buscar a Deus em oração, agradecido a Deus pela oportunidade que você tem de fazer um curso de teologia da forma tão objetiva e tão abençoada por Deus através do seu telefone. Em segundo lugar, você deve procurar ter em mãos algum material de estudo, ou seja, para sua consulta, dicionário bíblico, concordância bíblica, dicionário da língua portuguesa ou espanhola que você esteja estudando. E, em terceiro lugar, seja organizado. O que queremos dizer com isso? Queremos dizer que, acima de tudo, você precisa ser organizado em primeiro lugar. No primeiro contato da sua leitura, faça uma leitura rápida e global deste e-book. Depois, num segundo momento, faça uma leitura detalhada deste manual, observando as ideias, as referências bíblicas e etc. E por último, pesquise muito antes de responder à avaliação no site da FATEMIPAC. Em caso de dúvida, você pode entrar em contato direto comigo através do WhatsApp 61 991 992 716. Portanto, estou aí à sua disposição para te trazer o esclarecimento sobre qualquer dúvida. Vamos então para a primeira parte do estudo, a Bíblia. Em primeiro lugar, os nomes das Escrituras Sagradas. O mais comum é a Bíblia. A palavra Bíblia em português vem do grego biblos, que significa um livro ou livros, biblos, que vai desde a genealogia de Jesus Cristo, isso o Novo Testamento, até os últimos acontecimentos futuros na transformação da terra, quando Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça. Depois tem outros nomes que são dados à Bíblia pela própria Bíblia. Por exemplo, Escritura, você vai encontrar referências sobre isso em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, em Colossenses, chamado de Escritura ou Escrituras. Um terceiro nome que a Bíblia se autotitula é Sagradas Escrituras,
está em Romanos 1, 2, 1 Timóteo 3, verso 15. E finalmente também Palavra de Deus. Palavra de Deus, você vai encontrar textos em Marcos capítulo 7, versículo 13, em Romanos capítulo 10, versículo 17, ou 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, e até mesmo Hebreus capítulo 4, versículo 12. A Bíblia divide-se em duas partes. A primeira parte é chamada de Antigo Testamento, ou como se dizia antes, Velho Testamento. Só que com o tempo, a expressão Velho Testamento, o Novo Testamento, Velho Testamento tem sido deixado de lado e tem sido chamado de o Antigo Testamento. Porque Velho Testamento dá uma ideia de algo que não tem tanta importância para hoje. Enquanto que Antigo é algo que é antigo, porém pode ter uma utilidade para os dias de hoje. Então, a Bíblia, ela não é um Velho Testamento, ela não tem o Velho Testamento, ela tem o Antigo Testamento, porque a mensagem do Antigo Testamento, as experiências vividas historicamente pelo povo de Israel no Antigo Testamento são de lições profundas para o dia de hoje. Então, a Bíblia divide-se em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento, sendo que no Antigo Testamento você vai encontrar 39 livros, e no Novo Testamento você vai encontrar 27 livros, o que totaliza 66 livros. Existem Bíblias de algumas religiões que acrescentaram livros e acrescentaram capítulos, mas a Bíblia até condena. Quem acrescentar uma palavra será acrescentada as pragas, e quem diminuir será tirado o direito na vida eterna. Muito bem. As divisões do Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, ele divide-se em algumas partes, tem algumas formas de se subdividir. A primeira parte, os 5 primeiros livros, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ele é chamado de a lei, ou a Torá, como é a expressão na Bíblia hebraica, que é chamado por nós de Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois, a segunda parte do Antigo Testamento, que são os profetas, são chamados também de Neblim, que são os 8 primeiros livros, que são chamados de primeiros profetas e que são chamados por nós de livros históricos, Josué, Juízes, Samuel, os 2 livros de Samuel, os 2 livros dos reis, e finalmente também os últimos profetas, que são chamados de Jeremias, Isaías e os 12 profetas menores. Os escritos, que na Bíblia hebraica é chamada de Katblim, que significa os escritos, são 11 livros, livros poéticos, como chamamos normalmente na teologia cristã, que vai de Jó até o livro de Cantares, são 5 livros, e assim por diante. O Novo Testamento, ele divide-se nas seguintes partes. Os 4 primeiros livros, que são chamados de os Evangelhos ou os bibliográficos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, que conta a bibliografia ministerial do Senhor Jesus Cristo. Não conta detalhes, não é uma biografia integral, mas é uma biografia que conta do ministério de Jesus Cristo. Depois tem o livro histórico do Novo Testamento, que é um único livro que conta a história de como a igreja se desenvolveu e se organizou logo da partida de Cristo para o céu, quando ele volta e é assunto ao céu. Depois vem os chamados livros pedagógicos ou epístolas, que são chamados de
Romanos, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1º e 2º de Pedro, 1º e 2º e 3ª de João e Judas. Essas são as que são chamadas de epístolas ou livros pedagógicos. Por que pedagógicos? Esses 21 livros. Porque são os livros que ensinam a igreja como deve viver na terra, de tal forma a agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Finalmente, nós temos os proféticos, ou seja, o livro profético. Toda a Bíblia tem profecia, todos os livros da Bíblia têm profecia, todos os livros da Bíblia têm história, porém, e todos os livros da Bíblia têm doutrinas e experiência. Porém, no Novo Testamento é chamado de profético apenas o livro de Apocalipse, porque trata das profecias. Existem muitas outras formas de sugerir a divisão do Novo Testamento, como, por exemplo, Evangelhos, os 4 primeiros, Atos, o 5º livro, as epístolas de Paulo, incluindo Hebreus, as epístolas gerais e o Apocalipse. Muito bem. Assim que partimos agora para entender capítulos e versículos. A Bíblia, originalmente e logicamente, não foi dividida em capítulos e versículos como nós conhecemos, e ela é organizada e apresentada nos dias de hoje. Para a conveniência de encontrar referência, é que foram acrescentadas em datas posteriores a divisão de capítulos em seguida de versículos, para facilitar encontrar textos úteis, certo? Na investigação. Isso data mais ou menos do ano 1263 a 1228. Muito bem, depois de Cristo, logicamente. Muito bem, vamos prosseguindo por aqui e vamos falar agora sobre os escritores das Sagradas Escrituras. A Bíblia, ela é um só livro composto de vários outros livros, tendo sido escrita por cerca de 40 autores humanos, diferentemente dividido em culturas e épocas diferentes, que foram de uma inspiração diferenciada, que é a inspiração que o Senhor Jesus deu a cada um dos escritores. Deus inspirou diretamente a eles. Dos 66 livros da Bíblia, os autores de 55 são identificados pela tradição histórica. Os 11 restantes são de autores desconhecidos, que são eles: Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º livro dos Reis, 1º e 2º livro das Crônicas, Esté, Josué e Hebreus. Outros livros como Gênesis, Juízes, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, cobrem períodos tão longos da história da humanidade que talvez seja eles uma coleção de registros antigos editados por algum indivíduo escolhido por Deus perto do final do período descrito no livro. Muito bem. Por exemplo, Moisés. Moisés poderia ter compilado o livro do Gênesis, por exemplo, e nós, pessoalmente, creio que foi Moisés quem compilou a origem de todas as coisas que se encontra lá no livro do Gênesis, né? As inscrições que aparecem como cabeçalho de muitos dos salmos sugerem pelo menos 7 escritores diferentes que escreveram o inário hebreu, ou seja, o livro dos Salmos, além de Salomão, como autor de Provérbios. Agur é mencionado também, e o rei Lemuel.
é mencionado como autores dos provérbios constantes ali no livro de Samuel. Aliás, de Provérbios, no livro de Provérbios. Todos os autores, com exceção de Lucas, que era médico sírio, todos eles eram judeus e escreveram num contexto do judaísmo, cultural do judaísmo. As palavras que escreveram contêm um certo apelo para as pessoas das outras nações nesse contexto. A variedade de ocupação dos escritores são a seguinte. Por exemplo, temos 2 reis, Davi e Salomão, que escreveram livros e que constam nas escrituras sagradas. Temos 2 sacerdotes, Jeremias e Ezequiel. Temos um médico, Lucas, que escreveu 2 livros, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, que conta como a igreja se originou. Muito bem. Depois nós temos 2 pescadores, Pedro e João, que escreveram também. Nós temos também 2 pastores de ovelhas, que são Moisés e Amós. Nós temos um fariseu, que era teólogo, doutor em teologia judaica da época, que era o apóstolo São Paulo. Escreveram cerca de 13, 14 livros. E depois nós vamos ter um político, que escreveu também um dos livros, que é Daniel, o profeta Daniel. Nós vamos ter um fiscal de renda, que escreveu o livro de Mateus. E nós vamos ter um soldado, que foi Josué, que escreveu o livro do mesmo nome. Temos também um mordomo, que era Esdras, e temos antecedentes das ocupações do povo de Israel. Muito bem. Vamos agora refletir sobre o cânon das Sagradas Escrituras. E ali nós vamos ter a palavra cânon, que vem do grego canon, que significa cana, vara de medir, indicar regra ou norma. O cânon da Bíblia consiste naqueles livros considerados com mérito e padrão de autenticidade original para serem incluídos nas Sagradas Escrituras. A canonização foi desenvolvida em séculos de catalogação inconscientes, sobrevivendo só os escritos que mostraram úteis para a fé e a adoração, sendo elevado o papel decisivo da revelação escrita da palavra de Deus. Muito bem. Os livros do cânon da Bíblia possuem e exerciam a autoridade divina antes dos homens se pronunciarem neste sentido. Não foram os concílios eclesiásticos que conferiram autoridade divina a esses livros. Estes concílios apenas reconheceram o que tinha sido reconhecido por Deus através da fé dos fiéis ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Quanto ao cânon do Antigo Testamento, toda afirmação sobre a época exata em que o cânon do Antigo Testamento se encerrou leva a várias opiniões entre os eruditos bíblicos. O Antigo Testamento não se refere ao assunto só, a um assunto só. No entanto, oferece muitas sugestões quanto ao início das leis de Deus por escrito, a fim de que pudessem ser preservadas para orientação do povo. Êxodo, capítulo 17, narra a história dos filhos de Israel sobre Amaleque, ou Ameleque. Lá diz que isso aconteceu enquanto a mão de Moisés era mantida erguida ao alto diante do Senhor. Isso está em Êxodo, capítulo 24, versículo 3 e o versículo 4,
que registra as palavras e os juízos de Deus, sendo escrito em que Moisés repassou o povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos aos quais o povo respondeu afirmativamente. Já em Deuteronômio capítulo 31, há uma descrição de Moisés escrevendo a lei, que deveria ser guardada e lida para o povo de Israel. Muito bem. Prosseguindo aqui a nossa reflexão sobre o cânon, queremos entrar agora ao que está escrito em Lucas, capítulo 11, e o versículo 51, que vai dizer que Jesus, desde o tempo de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Jesus se referia aos mártires do Antigo Testamento, lá no capítulo 11, versículo 51 de Lucas. Abel foi o primeiro registro de assassinato, quando ele foi assassinado por seu irmão Caim. Zacarias foi o último registrado em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 20 e 21. Na Bíblia hebraica, 2 Crônicas, é o último livro, enquanto que Gênesis é o primeiro, como também em nossas Bíblias. Assim sendo, Jesus não só deu sua aprovação ao Antigo Testamento, mas também indicou que esses livros existiam e eram aprovados no período em que esteve ele na face da terra. Como evidência adicional da perfeição do cânon do Antigo Testamento, nessa época temos o testemunho do celebrado historiador judeu, conhecido por todos, que é Flávio Josefo. Ele diz o seguinte: porque não temos entre nós uma quantidade enorme de livros que discordam e se contradizem entre si, como acontece com os gregos, mas apenas 22 livros que contêm os registros de todos os tempos passados, que cremos justamente serem divinos, e quão firmemente damos crédito a esses livros de nossa própria nação, fica evidente pelo que fazemos, porque durante tantos séculos que já se passaram, ninguém teve a ousadia suficiente para acrescentar nada a esses livros, ou a cancelar qualquer coisa, nem fazer neles qualquer modificação, tendo se tornado natural a todo judeu, desde o seu nascimento, estimar estes livros como contendo doutrinas divinas e perseverar nelas e, caso necessário, morrer voluntariamente por elas. Essas são as palavras do famoso historiador do povo judeu, que é Flávio Josefo, uma referência em história para todos sobre o povo judeu. As nossas Bíblias cristãs contêm 39 livros no Antigo Testamento, enquanto o Antigo Testamento judeu só consta 24. Isto se explica da seguinte forma: os 12 livros dos profetas menores, Oséias até Malaquias, são apenas um livro, lá nas Bíblias hebraicas, como também os seguintes livros são também um único livro, como por exemplo, 1 e 2 Samuel é um único livro, 2 Reis, 1 e 2 Samuel, e 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas são um só livro, Esdras, Neemias também, e assim por diante. O Antigo Testamento hebraico cita 9 títulos a menos. Josefo contou, portanto, 22 títulos de livros,
porque reuniu Ruth e Juízes e também Lamentações com o livro do profeta Jeremias, ambos livros escritos pelo profeta Jeremias. Há uma questão também sobre os apócrifos. O que são os livros apócrifos? A palavra apócrifo, em seu significado comum, quer dizer livros que são falsos, que não são confiáveis. São 14 livros que são apresentados historicamente no meio cristão, especificamente pela Igreja Católica. São 7 livros que são dados como inspirados por Deus, mas que se contradizem e cuja autenticidade de autoria é questionável, porque os verdadeiros autores usaram pseudônimos e, portanto, eles contradizem ao ensino contextual da Bíblia Sagrada. A Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, que foi feita entre os anos 280 a 180 a.C., contém os livros apócrifos. De Jerônimo os inclui em sua tradução latina, no Antigo Testamento, que é chamada de Vulgata Latina. Esses livros não fazem parte da Bíblia hebraica, portanto são questionáveis. Os reformadores são, em grande parte, responsáveis por eliminar estes livros considerados falsos da Bíblia, por haver neles elementos inconsistentes com a doutrina fundamental do cristianismo. Por exemplo, doutrinas de oração pelos mortos, intercessão pelos santos e etc. São doutrinas que contradizem os princípios doutrinários do Novo Testamento para o cristianismo. Os 14 livros apócrifos são dispersos através de todo o Antigo Testamento e outras vezes são impressos no final, como por exemplo 1º e 2º Esdras, Tobias, Judite, e adições ao livro de Esté, ao livro de Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, as epístolas de Jeremias, a canção dos 3 crianças santas, a história de Susana, Bel e o dragão, a oração de Manassés, 1º e 2º Macabeus. Essas obras, ou parte delas, não são citadas em nenhum livro do cânon sagrado, nem do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento. Na Bíblia, não existe qualquer citação ou referência a esses livros apócrifos. Agora vamos direto, sim, para o cânon do Novo Testamento. Durante a última metade do século I da nossa era, melhor dito, antes de Cristo, cerca de 100 anos antes de Cristo, foram escritos os livros, alguns dos livros do Novo Testamento e os 100 anos seguintes, principalmente nos 100 anos seguintes. A recém-formada Igreja Cristã usava as escrituras do Antigo Testamento como base doutrinária para a sua fé. Além disso, era dado grande importância às palavras de Jesus e aos ensinos dos apóstolos. E dessa forma, não decorreu muito tempo antes de que os evangelhos passassem a ser usados juntamente com o Antigo Testamento pelas igrejas cristãs na primitiva. A autoridade dos apóstolos é plenamente confirmada. João declara que anuncia e escreve o que tinha visto e ouvido. Lá em 1 de João também, capítulo 1, versículo 3. Pedro diz que foi testemunha ocular, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. E lemos a respeito dos primeiros crentes que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Atos, capítulo 2, verso 42.
Portanto, cremos que as epístolas de Paulo foram escritas para satisfazer a necessidade de uma igreja local ou de um indivíduo, eram preservadas pelo seu valor espiritual e lidas nas igrejas. Em várias ocasiões, Paulo deu instruções definidas para que as suas cartas fossem lidas e circulassem no meio cristão primitivo naquela época. É o que ele aconselha a igreja, por exemplo, de 1 Tessalonicenses, quando ele escreve na 1 Tessalonicenses, na igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 27. A igreja de Colossos, em Colossenses capítulo 4, versículo 16. Com o fim que isso pudesse acontecer, é provável que uma cópia das cartas de Colossos e Laodiceia tivesse de ser feita. À medida que estas práticas se ampliou, é fácil ver que dentro de poucos anos, coleções de cartas de Paulo poderiam ser obtidas. Novo Testamento, portanto, sugere uma distribuição bastante ampla desses escritos. João, o apóstolo, recebeu instruções para escrever o que tinha visto em livro e mandá-lo às 7 igrejas. Está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Tiago afirma que a sua epístola foi dirigida às 12 tribos que se encontram dispersas. Tiago capítulo 1, verso 11. E na primeira epístola de Pedro, ele escreve que dirigira-se aos leitores que são forasteiros e dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Além disso, era dado grande importância às palavras de Jesus e aos ensinos dos apóstolos. Desta forma, não decorreu muito tempo antes que os evangelhos passassem a ser usados juntamente com o Antigo Testamento. A autoridade dos apóstolos está confirmada na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, 16, capítulo 3, versículo 15 e 16, e em Atos dos Apóstolos, como já citamos, o versículo 42 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Durante os primeiros anos do século II, começou a se sentir a influência dos pais da igreja. Tratava-se de estudantes talentosos, professores e líderes da igreja. Em outras cartas, as primeiras igrejas, eles faziam citações dos livros que se tornaram o cânon do Novo Testamento. Essas cartas dão um testemunho definido do valor do livro que citavam, colocando-o em posição superior às suas próprias palavras. Por estranho que pareça, um conhecido herege, que foi o gnóstico Marcion, cerca do ano 140 depois de Cristo, foi utilizado para inspirar o reconhecimento de alguns dos livros do Novo Testamento, especialmente as epístolas de Paulo. Não é curioso que um herege tenha reconhecido que as epístolas de Paulo foram realmente inspiradas por Deus? Márcio compilou seu próprio cânon, incluindo o Evangelho e 10 das epístolas paulinas. Ele rejeitou as epístolas pastorais, a carta aos Hebreus, Marcos e João e Atos, e as epístolas gerais e o Apocalipse no seu cânon. Sua atitude deu lugar a muitas críticas e um estudo mais profundo dos livros que rejeitara trouxe a confirmação da inspiração plenária dos livros hoje constante no Novo Testamento. No final do século II, excetuando-se 7 dos 27 livros do Novo Testamento,
Os demais foram reconhecidos como canônicos. Muito bem, os 7 livros que não receberam reconhecimento na época são os livros de Hebreus, 2ª e 3ª de João, 2ª Epístola de Pedro, Judas, Tiago e Apocalipse. Um impulso no sentido de formar o cânon definitivo do Novo Testamento surgiu em vista das perseguições ordenadas pelo imperador Diocleciano no ano 302 a 305 da nossa era. Diocleciano ordenou que as escrituras fossem queimadas. Foi necessário determinar quais livros eram considerados como escritura. Os cristãos precisavam decidir por quais livros valiam a pena sofrer ou morrer. A questão do cânon tem um significado sério e prático. 25 anos depois das perseguições de Diocleciano, Constantino, o novo imperador, abraçou o cristianismo e ordenou a Eusébio, bispo de Cesareia e escritor da igreja, historiador da igreja, que preparasse e distribuísse 50 cópias do Novo Testamento em seu império. Não é difícil compreender que, na ocasião em que o cânon estava sendo considerado, havia muitos livros que reclamavam exame. Estes escritos eram divididos nos chamados pseudo-epígrafos e apócrifos. No primeiro está incluído um grupo de livros adulterados e heréticos, considerados como escritos falsos. Eles não foram reconhecidos por qualquer dos concílios, nem citados pelos pais da igreja. Muitas doutrinas heréticas, tais como as defendidas pelos gnósticos, que negavam a encarnação de Jesus, e pelos monofisistas, que rejeitavam a dualidade da natureza de Cristo, são encontradas nesses livros. Mais de 280 delas foram citadas e reunidos sob o título de Evangelhos, Atos, Epístola, Apocalipse e outros. Os livros citados como apócrifos do Novo Testamento foram aqueles tidos em alta estima, pois porque um dos pais o reconheceram. Embora contivessem muitas informações úteis relativas à história da primeira igreja, jamais foram aceitos no cânon do Novo Testamento. Os mais populares são a Epístola de Barnabé, escrita cerca dos anos 70 a 79 da nossa era, 3 epístolas aos Coríntios, cerca do ano 96, o Pastor de Hermes, era o nome de um dos livros, escrito em 115 a 140 depois de Cristo, os Ensinos do Didaquer, dos 12, cerca do ano 100 a 120, as Epístolas de Laodiceia, século IV, e as Epístolas de Policarpo aos Filipenses, cerca do ano 108, e as 7 Epístolas de Inácio, cerca do ano 110. Atanásio, no ano 298, em uma de suas epístolas pastorais, menciona 27 livros no Novo Testamento como escrituras no terceiro concílio de Cartago, cerca do ano 397, as igrejas cristãs ocidentais estabeleceram a forma final do cânon do Novo Testamento. Desse modo, no final do século IV, os 27 livros já estavam completos e aceitos, uma vez que as discussões resultaram no reconhecimento de 27
livros do cânon do Novo Testamento. Não houve movimento no cristianismo para acrescentar ou para anular qualquer coisa neles. Depois, nós vamos refletir também sobre a questão dos testes usados para determinar a canonicidade dos livros. Primeiro, vamos refletir sobre a apostolicidade. O que pode determinar se um livro é canônico mesmo, é sagrado, é inspirado de forma plenária por Deus? Primeiro, apostolicidade. O livro foi escrito por um dos apóstolos ou por alguém associado perto dos apóstolos? Esta questão tinha importância fundamental com respeito ao livro de Marcos, de Lucas, Atos e Hebreus, já que Marcos e Lucas não se encontravam entre os 12 apóstolos que andaram com Jesus. E a autoria do livro de Hebreus é desconhecida. Depois vem a questão do conteúdo espiritual. O livro estava sendo lido nas igrejas e seu conteúdo era um meio de edificação espiritual? Em caso afirmativo, poderia ser considerado um livro canônico. Terceiro, a exatidão doutrinária. O conteúdo do livro era doutrinariamente correto? Qualquer livro contendo heresias ou contraditório aos demais livros canônicos do Antigo e do Novo Testamento não eram aceitos, eram rejeitados. Quarto, o uso. O livro fora universalmente reconhecido nas igrejas, sendo citado pelos pais da igreja? E, por último, a questão da inspiração divina. Ele dava verdadeira evidência de que tinha inspiração divina plenária? Muito bem. Na segunda parte do nosso estudo sobre a Bíblia, nós vamos iniciar refletindo sobre a infabilidade das Escrituras. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, e até a próxima aula sobre a Bíblia. Um abraço a todos.